Olá! Hoje nós vamos falar sobre a leucemia e a campanha do Fevereiro Laranja. A leucemia é uma neoplasia hematológica caracterizada pelo crescimento de células hematopoéticas, o crescimento desordenado dessas células, e por conta disso nós temos o acúmulo de células imaturas, chamamos de blastos, tanto na medula óssea quanto no sangue periférico. E essas células atualmente são disfuncionais, ou seja, elas não vão cumprir ou vão cumprir de forma errática as funções para a qual elas se propõem. Falando um pouco sobre a classificação, as leucemias podem ser classificadas conforme o grau de evolução, em agudas e crônicas, e conforme o tipo celular, o tipo da célula progenitora, o tipo da célula precursora. Lembrando um pouco da hematopoese, nós temos uma célula precursora que se diferencia em célula mieloide e linfóide. As células linfóides, elas darão origem aos linfócitos T e B, assim como as células natural killer. Já as células mieloides são responsáveis pela produção dos glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas. Com base nisso, nós temos alguns subtipos da doença. Entretanto, temos 4 subtipos principais: a leucemia mieloide aguda, a leucemia mieloide crônica, a leucemia linfocítica crônica e a leucemia linfóide aguda. Isso vai orientar desfechos clínicos diferentes, prognósticos diferentes e também tratamentos distintos. Falando um pouco sobre epidemiologia, no Brasil, dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, apontam para uma previsão de 5 a 6 mil novos casos de leucemia para cada ano do triênio de 2020 e 2022. Existe uma maior incidência entre os homens e na Bahia nós tivemos cerca de 540 novos casos no ano de 2020. As leucemias são as neoplasias mais comuns entre as crianças, entretanto a maioria dos casos acontece em pacientes adultos. Isso vai variar conforme a faixa etária. Então, por exemplo, a leucemia linfóide aguda atualmente é mais encontrada nas crianças. A leucemia mieloide aguda e a leucemia linfocítica crônica já nos pacientes adultos e pacientes idosos. Falando um pouco agora sobre a fisiopatologia da doença, nós podemos citar alguns fatores de risco, como a exposição ambiental a benzeno, exposição a alguns produtos químicos, exposição à radiação ionizante, infecções virais, imunossupressão secundária a quimioterápicos, tabagismo, obesidade. Sem dúvidas, não existem medidas preventivas, entretanto, a adoção de hábitos saudáveis configuram elementos protetivos em relação às neoplasias de uma forma geral. Quanto ao diagnóstico, a doença ela pode ser diagnosticada com base em manifestações clínicas características, que podem variar conforme o subtipo da doença. Então, podem ser desde uma palidez cutânea, sangramentos, petequias, hematomas, perda ponderal, linfadenomegalia, hepatoesplenomegalia. Então, podemos ter alterações desse cunho ou simplesmente uma alteração apenas no hemograma. Então, é importante que a gente esteja envolvido nesse processo de avaliação dos pacientes, conseguindo fazer a detecção precoce para que a gente possa fazer o encaminhamento para uma avaliação aprofundada do caso. O diagnóstico ele é feito, como eu disse anteriormente, com base no exame laboratorial e conforme seja algo sugestivo, esse diagnóstico ele é orientado por exames mais específicos, como a imunofenotipagem, o estudo do cariótipo, o mielograma, que acaba sendo a porta de entrada para esse diagnóstico mais específico. Exames de imagem, enfim, esses recursos vão ajudar o profissional médico a fazer o diagnóstico da doença. Falando agora sobre o tratamento, nós temos algumas modalidades de tratamento. A quimioterapia destaca-se dentro dessa terapêutica. As quimioterapias, elas atualmente são utilizadas para os pacientes com leucemia aguda, são mais comumente utilizadas. Temos as terapias-alvo, que
vieram a agregar uma qualidade de vida e uma resposta terapêutica interessante para alguns tipos de leucemia. E também o transplante de medula, ou como hoje chamamos de transplante de células progenitoras, também está indicado para alguns casos, trazendo benefício e uma resposta bem interessante para alguns pacientes. Falando um pouco sobre o transplante de medula óssea, alguns conceitos se fazem necessários. O transplante se configura como uma infusão, onde a gente fornece ao paciente células progenitoras saudáveis, com a tentativa de restabelecer a função medular, que nesse momento, diante da doença, está acometida por células com a sua funcionalidade completamente errática. E isso, sem dúvida, vai comprometer e trazer toda a sintomatologia, como nós falamos anteriormente. Esse transplante ele pode ser alogênico, quando as células são advindas de um doador, ou ele pode ser autólogo, quando essas células são vindas do próprio paciente. É importante a gente, só por uma questão de nomenclatura, atualmente a gente costumava utilizar o TMO, o transplante de medula, atualmente a gente fala de transplante de células progenitoras, pelo fato dessas células poderem ser provenientes da medula óssea, mas também do sangue periférico, do cordão umbilical. Inclusive, temos uma resolução do CONFEN 0547 de 2017, que versa sobre a normatização da atuação do enfermeiro na coleta da amostra do cordão umbilical. Outro aspecto relevante, falando sobre o transplante, é que quanto maior for a compatibilidade, nos casos de transplante alogênico, maior ou melhor a resposta desse paciente a essa terapia. Nós temos 2 serviços de referência no estado e na cidade, o Hospital São Rafael, que promove os transplantes alogênicos e autólogos, e o Hospital das Clínicas, que realiza os transplantes autólogos. De grande importância que estejamos envolvidos na participação da educação da população, no sentido da conscientização sobre a importância da doação de medula, no caso daqueles pacientes com indicação de fazê-lo, da população geral saudável, que esteja na faixa etária entre 18 aos 55 anos, não tenham doenças infecciosas, não estejam fazendo tratamento quimioterápico, ou seja, existem alguns critérios onde esses pacientes podem se encaixar como doadores e são, então, a partir daí registrados no REDOME, o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, e no momento em que haja a necessidade, haja o cruzamento da compatibilidade com algum paciente que necessite dessa medula, esse indivíduo, então, ele é convocado e caso haja a vontade, a anuência de participação, ele fará a doação dessas células progenitoras. Um paciente hematológico, de uma forma geral, é um paciente bastante complexo. Quando a gente pensa, então, na leucemia, nem se fala. São pacientes que vão atualmente ter uma complexidade clínica, pacientes que terão necessidades transfusionais frequentes, pacientes que necessitarão de manejos de catéteres, poderão ter infecções relacionadas ou não à assistência à saúde. São pacientes com toda uma questão psicossocial e emocional também bastante evidente. Muitos precisam, por vezes, ficar em isolamento quando indicados o transplante, por conta mesmo, por se precaver, por conta da imunossupressão. Então, nós temos todo um arcabouço, toda uma complexidade que advém desse cuidado. E, sem dúvidas, a equipe de enfermagem é protagonista nisso, desde o momento em que a gente faz essa identificação de manifestações clínicas, ou faz a detecção de alterações a nível de exames laboratoriais, para que a gente possa orientar esse paciente a procurar o profissional indicado para o diagnóstico e para
o tratamento, perpassando por todo o contínuo do cuidado relacionado a essa assistência, o manejo dos catéteres, a infusão de células medulares, o cuidado pós-transplante. Então, todo esse processo de cuidado é primordial que a equipe de enfermagem esteja envolvida e capacitada para tal. Eu agradeço a você e hoje desejo que cada vez mais estejamos envolvidos com o conhecimento, tornando a nossa profissão cada vez mais forte, cada vez mais científica e mais empática. Obrigada!